A celebração da Eucaristia, a celebração da missa, a celebração da palavra é essencial para a vida do cristão. E para que o ir à missa não seja simplesmente um hábito nosso, porque é domingo, dia de ir na missa, uma obrigação, a gente precisa conhecer. Por isso, essa oportunidade, essa iniciativa, nesse mês, de nós conhecermos um pouco mais, recordarmos, aprofundarmos aquilo que às vezes a gente já sabe, para que a nossa participação na celebração seja mais frutuosa. Para que a gente entenda tudo o que está acontecendo, para que a gente possa compreender com a mente, mas também com o coração. Não se ama aquilo que não se conhece. Por isso o nosso esforço de conhecer a missa, olhando ela parte por parte. Antes de tudo, a gente precisa entender por que é importante, por que a celebração da missa tem tantas partes, e por que é importante se preocupar com elas. A nossa referência vai ser um documento da Igreja chamado Instrução Geral do Missal Romano. Missal Romano é esse livro aqui, que tem as orações que o padre, que o diácono faz na missa, na celebração. Esse livro, que contém as orações, nas suas primeiras páginas, ele tem uma instrução dizendo como que se celebra e o porquê que a gente faz cada um daqueles ritos, cada um daqueles gestos. Então, é a partir dessa instrução que a gente vai nos aprofundar na celebração. É esse sigla aqui, IGMR, Instrução Geral do Missal Romano. Quem quiser se aprofundar, na internet você digita lá o nome e você encontra o arquivo gratuitamente. E aí pode conferir o número para recordar ali. Diz assim o número 1 da Instrução Geral do Missal. Vamos ler todo mundo junto? Quando lá no Evangelho, antes de Jesus celebrar a última ceia, diz que ele mandou os discípulos irem primeiro preparar o lugar. E a igreja entende que é a sua missão preparar a ceia do Senhor, preparar a Eucaristia, preparar o lugar da celebração, preparar as pessoas que vão exercer os ministérios, preparar os objetos, preparar tudo aquilo que é necessário para que aconteça a ceia do Senhor, a Eucaristia. Por isso, esse zelo, esse cuidado. E quem são das equipes de liturgia, das equipes de canto, dos ministros, a gente tem que parar de olhar a liturgia como se fosse pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Mas temos que olhar com esse olhar de zelo, de cuidado, de dar o nosso melhor, de dar o máximo de nós. Não é porque eu já sei ler, que quando lá me pedem para fazer uma leitura, eu deixo para ver na hora qual que é, porque eu sou muito bom. É ter o zelo, o cuidado com as coisas de Deus. Não é porque eu sou ministro há 47 anos, que eu já sei onde está tudo, eu não preciso vir em reunião, não preciso vir em formação, porque eu já sei tudo, não tem nada para aprender. É o zelo, é o cuidado com as coisas de Deus, é o cuidado com essa celebração que é o ponto alto da nossa vida de fé. Na missa, diz a Instrução Geral do Missal, na missa ou ceia do Senhor, o povo de Deus é convocado e reunido sob a presidência do sacerdote, que representa a pessoa de Cristo, para celebrar a memória do Senhor ou sacrifício eucarístico. Quem celebra a missa?
O padre? Não. O povo de Deus, convocado e reunido por Deus, sob a presidência do sacerdote, do bispo, do padre, na celebração da presidência do diácono, que faz as vezes de Cristo. Mas é o povo de Deus que celebra a memória do Senhor. Por isso, todos celebramos. Aquele que está sentado aqui na frente, ele preside a celebração. Mas todos nós rezamos, todos nós cantamos, todos nós falamos com Deus. Alguém vai conduzir para a gente não ficar perdido. Mas todos celebramos. Vamos ler juntos essa aclamação ler juntos esse texto, essa frase de Jesus, que nos ajuda a entender isso, que está aqui em vermelho. Onde... Isso. Então, o povo de Deus que se reúne e o Senhor está presente no meio deles. Tá? Por isso, realmente presente, tanto na assembleia reunida no seu nome, como na pessoa do ministro, na sua palavra e também de modo substancial e permanente sob as espécies eucarísticas, o pão e o vinho consagrados. Então, toda vez que nós nos reunimos para celebrar, o Senhor está presente. Porque onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está presente. Aqui, quando nos reunimos na igreja, mas também na capela, mas também lá no encontro de catequese, quando a gente vai rezar, quando a gente se encontra, mas lá em casa, quando a gente junta a família, também para rezar, para celebrar, o Senhor está presente. Por isso, nós damos o nosso máximo para esse encontro com o Senhor. Quantas partes tem a missa? Um monte, alguém ia dizer, né? 2. A gente diz que a missa tem 2 grandes momentos. Os catequizandos da 4ª fase podem ler para nós? A missa... Ixi, os da 7ª ajuda eles, vamos lá. A missa... Isso. Então a missa tem 2 partes, mas essas 2 partes estão tão intimamente unidas que configuram um único ato de culto. De fato, na missa se prepara tanto a mesa da palavra de Deus como a do corpo de Cristo, para ensinar e alimentar os fiéis. Então, na mesa da palavra, onde se proclamam as leituras, o Senhor nos ensina e nos alimenta. Nos ensina porque a sua palavra vai nos dizer como devemos agir e também nos alimenta, porque é Ele mesmo que nos fala. É Ele que nos fala pelo ministro. E também na mesa da Eucaristia, no altar, o Senhor nos alimenta com o seu corpo e sangue, mas também nos ensina, porque a Eucaristia nos ensina a partilhar, a sermos solidários. Né? Quando estamos preparando a mesa do Senhor, ali na preparação das oferendas, o que está acontecendo na igreja? A gente está tendo uma procissão, não é? Que as pessoas estão trazendo a sua oferta. Não uma oferta do dinheiro em si, mas essa oferta que vai ajudar também na caridade, na ajuda que a paróquia vai organizar para essas outras famílias, para as famílias atendidas, na própria manutenção da comunidade. Enquanto preparamos a mesa da Eucaristia, lembramos que temos um compromisso, por isso a Eucaristia também nos ensina. E tem alguns ritos que abrem e encerram a celebração, mas os 2 momentos principais
são esses: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Agora vamos ler juntos o que está escrito em vermelho? Quem? Não comunga do pão da palavra, não comunga do pão da Eucaristia. O que isso significa? Um monte de coisa. Primeiro significa, quando alguém pergunta, eu cheguei atrasado, posso comungar? Depende da hora que você chegou, depende do que é atrasado. Tem gente que atrasado é 1 minuto, tem gente que atrasado é 45 minutos. Então, se você não comungou da mesa da palavra, ou seja, se você chegou, já tinha acabado, então quem não comunga dessa mesa, não comunga dessa mesa. Mas também se você chegou 1 hora antes da missa, mas na hora dessa mesa você ficou pensando na morte da bezerra, ficou contando quantas lâmpadas tem na igreja e não comungou dessa palavra, você também não está digno de comungar dessa palavra. É o mesmo Cristo que nos ensina e nos alimenta. Imagina assim, você é convidado para jantar na casa de um amigo. Você chega atrasado, já começou ruim, Se ele marca um horário, você chegou 2 horas depois. Aí, antes de começar, ele vai querer bater um papo com você ali na sala, perguntar como que você está, o que aconteceu, faz tempo que vocês não se veem. Mas você não quer saber disso, você quer comer, você está com fome logo. Então, enquanto a pessoa fica falando com você, você fica distraído, fica pensando o que será que... tentando adivinhar pelo cheiro qual que vai ser o cardápio, e nem presta atenção na conversa da pessoa. Você é um bom hóspede? Não é, Você é uma pessoa muito mal educada. Então, é isso que a gente faz quando vem à missa. O Senhor nos convida para uma ceia, a gente vem, ele às vezes chega atrasado, ele fala com a gente e a gente nem presta atenção no que ele fala e quer comer. E acha que, nossa, valeu muito essa visita. Quando sai para casa, diz, nossa, como foi bom rever essa pessoa. São Jerônimo, vamos ver isso semana que vem, um grande santo da igreja, dizia que a palavra de Deus, quando entra no nosso ouvido, não pode ser jogada fora, tem que entrar no coração. Temos que dar atenção àquele que nos alimenta também na sua palavra. Isso. Se forem surgindo dúvidas, escreve no papelzinho e faz chegar aqui na frente. Então, a mesa da palavra nos conduz à mesa da Eucaristia. Mas antes de começar a liturgia da palavra, a gente precisa se iniciar na celebração. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre os ritos iniciais. Esses ritos da missa que nos ajudam a formar a Assembleia. Quando nós chegamos aqui, chegamos todos dispersos, Procurando o catequista, procurando a lista, achando lugar para sentar, dispersos. Depois a gente foi se reunindo, Eu chamei a atenção, vamos rezar, a gente vai se acomodando e vamos começar. Os ritos iniciais têm essa finalidade, nos acalmar e nos tornar de pessoas dispersas uma só assembleia. Homens, vamos ler aqui juntos? A finalidade dos ritos iniciais é fazer com que os fiéis, reunidos-se na Assembleia, constituam uma comunhão e se dispõem para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Isso. Às vezes eu vim correndo até a casa desse amigo e eu estou cansado. Então eu preciso retomar o fôlego, eu preciso ser acolhido para que eu possa prestar atenção mesmo naquela palavra. Para que eu preciso desligar o meu celular, eu preciso estar ali centrado. Essa é a finalidade dos ritos iniciais. A comunhão, essa comunhão que deve se manifestar na comunidade e que vai ter o ponto alto na hora da comunhão, ali no final da liturgia eucarística,
começa na chegada e é confirmada pelos ministros que servem a comunidade reunida. Por isso aqui a gente tem 2 lugares da igreja que são vividos, que são valorizados no momento dos ritos iniciais. O primeiro deles é o átrio. Já tinha ouvido falar dessa palavra? Átrio é a entrada. Já ouviram essa palavra, né? Então, é a porta de entrada. Esse daqui é o átrio lá da Basílica de Aparecida, do Norte. Coloquei esse aqui porque esse aqui é bonitão, né? Não que os nossos sejam feios, mas esse daqui é mais bonito, né? Mas o que é o átrio? É aquele espaço da chegada. É o espaço que nos acolhe. É o lugar em que a gente diz: oi, boa noite, quanto tempo, como que você está? É o lugar que tem uma equipe que nos dá boa noite. Agora dá boa noite e passa álcool na nossa mão, né? Mas depois que acabar a pandemia, vão continuar lá na frente para nos acolher, né? Para dizer que somos bem-vindos. Ali é o espaço da transição. A gente vem correndo, vem atribulado, e ali a gente vai deixar como que esse espaço, essas agonias e angústias que a gente está vivendo, e vai entrar num lugar de Deus, vai entrar num lugar sagrado. Não é um lugar diferente. Aliás, não é um lugar comum, como qualquer outro. É um lugar diferente. A gente entra na casa do Senhor. Quando a gente entra na casa dos outros, a gente não pede com licença? A gente é educado, né? Com licença, né? Aqui também, quando a gente entra na igreja, a gente pede licença para Deus. Como que a gente faz isso? 2 formas. A gente pode fazer uma genuflexão, que é fazer isso, voltado ali para a capela do Santíssimo, ou podemos fazer uma reverência, uma inclinação voltados aqui para o altar. Depois a gente vai dizer por que isso. É o modo de dizer oi, com licença. A casa é nossa. A casa é de Deus, mas é também casa nossa. Mas a gente não entra igual o porco entra no chiqueiro, né? A gente entra com esse respeito. Então, a missa começa já ali. Aliás, quando eu saí da minha casa. E aquele espaço, me lembra, agora eu entro para rezar. Lá fora é um converseiro. Às vezes perto da sacristia também é, mas não deveria. Mas quando a gente entra, passa ali pela porta, a gente entra nesse mistério. A gente faz essa experiência da samaritana, que está ali na frente da igreja. Ela não entendeu tudo que Jesus disse, ela teve um encontro com ele. E a gente se dispõe também a entrar na igreja para fazer esse encontro com o Senhor, que vai nos dar a verdadeira água, a água viva, que vai nos saciar. E um outro espaço é o lugar dos ministros, a cadeira do presidente e a cadeira dos outros ministros, que são aqueles que vão conduzir essa celebração. Por isso, os ritos iniciais começam dali. É o lugar, é a cadeira, é a sede de onde aquele que preside, em nome de Cristo, como a gente viu, organiza aquela oração. E nunca está sozinho. Ao seu lado estão aqueles que proclamarão a palavra, que irão servir na mesa da Eucaristia, na distribuição da comunhão. Os ministros da palavra, os leitores, os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Bem, então como que eu quero fazer esse encontro com o Senhor? Como que eu me preparo para a celebração? Bem, tem uma preparação anterior e uma preparação imediata. A preparação anterior é aquela que eu faço durante a semana. A gente não... Vocês sabem aquela piadinha, né? Porque o cachorro entrou na igreja, que a porta estava aberta. Nós não vamos à igreja porque a porta está aberta.
Ah, eu estou passando aqui, coincidentemente é domingo, passei na frente da igreja, porta aberta, eu vou entrar para ir na missa. Não é assim que eu vou à missa. Eu me preparo. Ao longo daquela semana, eu tiro um tempo da minha semana, num daqueles dias, para me preparar. No mínimo, eu vou ler o evangelho daquele domingo. Eu vou rezar, eu vou me preparar. Se eu tiver tempo, eu vou ler todas as outras leituras. Mas eu vou me preparar espiritualmente para aquele encontro. Vocês da quarta fase ainda não. Os da sétima, né, já começam a ter os seus encontros, né, seus namoricos, os mais velhos, né, que já passaram dessa fase. Quando você tem um encontro com a pessoa amada, você já começa a pensar na roupa que vai usar, não é isso? Eu vou usar essa roupa, eu vou usar esse perfume, nós vamos naquele lugar. Quando a gente se prepara para a Eucaristia, é assim também. Nossa, eu acho que eu vou no sábado à noite, acho que eu vou no domingo às 10. Qual será que vai ser o evangelho? Eu vou procurar o evangelho, vou me preparar, eu vou rezar. Para que quando eu me encontrar aqui, eu já esteja como que ensaiando. A melhor parte da festa é esperar por ela. Então eu me preparo para essa festa. E quando eu chego na igreja, como que eu me preparo para a celebração? Bem, primeiro eu chego com antecedência. Não chego atrasado, não chego em cima da hora, não chego correndo, chego cedo. Oração pessoal, chego cedo para rezar. São João Crisóstomo, um santo lá do século IV, dizia que não se põe incenso em carvão apagado. Incenso é aquele que a gente coloca ali no tribo e faz aquela fumaça na missa. Você não põe incenso num carvão apagado, porque não vai fazer nada. O carvão tem que estar aceso, porque aí você joga o incenso, a resina e sai fumaça. Como que o nosso coração fica aceso? Na oração. Então eu chego mais cedo, cumprimento quem eu preciso cumprimentar lá na porta, entro e vou acender o meu carvão. Vou rezar, vou me colocar na presença de Deus. Vou lembrar como foi minha semana. Vou entregar para Deus as minhas angústias, as minhas alegrias, as minhas conquistas daquela semana. Vou fazer os meus pedidos, vou rezar para aquelas pessoas que pediram que eu rezasse por elas, vou rezar por mim, pela minha família. E o meu coração vai se aquecendo. E aí quando começar a missa, quando começar a celebração, aí então o meu coração já está quente, aquela oração vai ser ainda mais intensa, porque eu me preparei para ela. Quando o canto é diferente, né, o grupo de canto ensaia o canto com a assembleia, ajuda a assembleia a conhecer aquele canto que ela vai cantar. Então, a gente ensaia aquele canto que a gente não conhece, para que a comunidade possa participar. Antes de começar, a gente canta um refrão orante que vai acalmando, para que a gente, né, se a gente caiu na tentação de ficar conversando ali no banco, a gente se aquieta, a gente se acalma e se prepara para a celebração. Ok? Lembrem, se tiver dúvida, vai chegar no cestinho, tá bom? E aí então, todo mundo chegou, achou o seu lugar, coração está quente, vamos começar a missa. Primeiro, como que a gente começa a missa? Com a entrada, o canto de entrada. Então, mulheres, podem ler para nós? Então esse canto de entrada tem 4 finalidades. A primeira é abrir a celebração.
Então, por isso que hoje a gente já não faz, como fazia lá no passado, quando a gente não sabia, um comentário, um comentarista que diz: boa noite, gente, que bom que vocês vieram, hoje vai ter missa, e tal, e vamos acolher, vamos começar. Porque nós já estamos em oração. A gente não vai começar a rezar. A gente começou a rezar quando passou aquela porta para cá. Ainda que às vezes fica conversando aqui. Mas já estamos rezando. E aí então, o canto de entrada vai ser esse momento que vai abrir a nossa celebração. Vai promover a união da Assembleia. Como que vai promover a união? Porque vai ser o primeiro momento em que, até agora estava cada um no seu canto, que nós vamos fazer os mesmos gestos. Ou seja, nós vamos ficar de pé e vamos cantar. E aí, durante o canto, nós vamos nos unindo. Então, o canto ele ajuda a criar essa comunhão, a estabelecer essa comunhão. Cada um veio de um canto da paróquia, da cidade, cada um veio com as suas preocupações, com as suas alegrias, mas agora todo mundo se junta para uma única e mesma celebração. Ele introduz no mistério do tempo litúrgico e da festa. É o canto que vai nos lembrar que se estamos na quaresma, se estamos celebrando um dia de Nossa Senhora, se estamos celebrando o Natal, já é o primeiro elemento, o canto de entrada. E acompanha a procissão dos ministros. Essa procissão que lembra aquela procissão que nós fizemos da nossa casa até a igreja. Mesmo que a gente veio de carro, mesmo que a gente veio de ônibus, aquela foi uma procissão. E essa procissão de entrada recorda que nós viemos de algum lugar. E que nós somos um povo que caminha. Caminha para onde? Para o encontro com o Senhor. Por isso todos caminhamos olhando para o altar. O altar que é o símbolo, o sinal do Cristo, a pedra angular que nos reúne todos ao seu redor. Por isso a equipe caminha em direção ao altar, lembrando que todos nós caminhamos em direção ao encontro com o Senhor. Lá na Capela Sagrada Família, isso fica ainda mais evidente, porque lá na entrada da capela, o que nós temos? A fonte batismal. Porque ela nos lembra que a nossa procissão começou no dia do batismo. No dia do meu batismo, eu comecei uma procissão ao encontro do Cristo. Um dia eu chego lá, espero chegar lá. Então lá a gente consegue visualizar ainda mais esse caminho, que é o caminho de toda a nossa vida. Então, já que estamos falando de canto de entrada, então, o que nós cantamos? Por que cantamos esses cantos? Bem, a igreja, aqui no Brasil, então, o outro livrinho que vai nos ajudar é o Guia Litúrgico Pastoral da CNBB. Então, a igreja no Brasil nos ajuda a entender as instruções sobre a missa e vai dizer que a gente não canta qualquer coisa quando vem a missa. A gente na festa, para preparar a festa, a gente não prepara também as músicas? Não prepara lá o repertório? Para a missa também, a gente prepara o repertório. Mas se lá na festa eu escolho a música que eu gosto, na missa não. Porque quem convocou esse encontro não fui eu. Quem marcou esse encontro foi quem? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Foi Deus que nos reuniu. Por isso é Ele, por meio da igreja, que diz o que nós cantamos nesse encontro. Primeira coisa, os textos do canto são tirados da Sagrada Escritura. Os salmos, na Bíblia,
são o livro de canto dos cristãos. Então, o primeiro critério são os salmos. Nós cantamos os salmos, não só no momento da liturgia da palavra, mas o canto de entrada é um salmo. O canto de comunhão é um salmo. Ou cantos inspirados nos salmos, nos textos bíblicos. O canto de comunhão vai falar daquilo que nós ouvimos no Evangelho, tirados das fontes litúrgicas. Sejam poéticos, evitando explicitações desnecessárias, moralismos, intimismos, chavões. Não é qualquer canto, é o canto da palavra de Deus. As melodias sejam acessíveis à grande maioria da assembleia, né? Já foram numa missa em que você não conseguia cantar nada, porque ou era uma melodia assim, né, toda bonita de se ouvir, mas não serve para a missa. Porque na missa, quem canta é o povo reunido. E se o povo não consegue cantar, aquela música não presta para a liturgia, não serve. Serve para um concerto, serve para um show, serve para a gente escutar no carro, mas não serve para a celebração. Aqui tem que ser um canto que a comunidade cante. Eu já fui numa missa que a irmã que estava cantando o salmo cantou uma melodia assim tão maluca que nem ela conseguiu repetir de novo na segunda vez, porque ela se perdeu com aquilo ali. Não ajuda. Sejam evitados melodias e textos adaptados de canções populares, trilhas sonoras de filmes, de novelas. Vocês que ainda não casaram, né? Na hora de vocês escolherem as músicas para o casamento, deixem as músicas da novela, da série, do filme, lá para a festa de casamento. Né? Não para a igreja, não para a celebração, porque aquilo ali é um sacramento, é uma celebração. Não é uma festa qualquer. Lá na festa, vocês cantam todas as músicas que vocês quiserem cantar. Na missa, nos sacramentos, também. A gente não canta qualquer música. Cantamos músicas que falam do encontro com o Senhor. Isso não só de entrada, viu? Todos os cantos da missa. Por isso que seria bom todos os grupos de cantos aqui. Seja levado em conta o tipo de celebração, o momento ritual em que o canto será executado, as características da assembleia. Respeita o tempo do ano litúrgico e suas festas, não vai cantar Noite Feliz no meio do ano, não vai cantar canto de Páscoa no Advento, não vai cantar canto de Quaresma no dia de Nossa Senhora. Leve em conta a cultura do povo do lugar. Leve em conta as dimensões comunitária, dialogal, orante nos textos e nas melodias. Então, um canto para ser cantado. E cantado por quem? Pela comunidade. A função do canto está em benefício da comunidade. Então não é um canto que o grupo de canto gosta, que aquela pastoral gosta, que aquele movimento gosta. É o canto da comunidade. O dia que você se encontrar só com o seu grupinho, aí você canta o que o grupinho todo quer. Né? Mas quando você se junta com a comunidade, então o grupo de canto está a serviço, não está se apresentando. Lembra que lá no passado os grupos de canto ficavam tudo aqui em cima, se apresentando? Por que eles desceram? Para colocá-los no lugar deles. Ou seja, eles não estão se apresentando, não estão fazendo um show. Olha, mamãe, como eu canto bonito. Eles estão ajudando a comunidade a cantar. Eles estão puxando o canto. Mas quem tem que cantar é a comunidade. A voz que temos que ouvir é a voz da comunidade, que reza, que canta, que participa. Depois, o canto, ele me introduz no tempo. Como eu sei qual é o canto? Então, o missal, que tem as orações da missa,
ele também diz quais são os cantos. Então, por exemplo, o canto de entrada está aqui no missal. Para cada missa, ele diz qual é o salmo que é o canto de entrada. Vou pegar como exemplo de domingo passado. A antífona era essa: entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. É um texto do Salmo 94. Como vocês vieram no domingo, vocês lembram que lá na primeira leitura, Isaías se prostrou diante daquela visão dos anjos. Vocês se lembram que Pedro, no Evangelho, se lançou aos pés de Jesus. Por isso nós entramos nos inclinando, nos prostrando diante do Senhor. Reconhecemos que Ele é o nosso Deus. E como que a gente canta isso? Então, no Brasil, a CNBB, no seu inário, musicou essas antífonas, adaptando a letra, para que a cada domingo você pudesse mudar a letra e manter a melodia. Então, vamos ver se vocês estão afinados e participaram da missa. Então, domingo, nós cantamos assim. Vamos cantar junto. Vão entrando e de joelhos ao Senhor nós adoremos, pois é Ele o nosso Criador, nosso Deus e somos dele. Que bonito! Eu não sabia que vocês cantavam, porque na missa eu só escuto o grupo de canto. Mas olha só, vamos cantar de novo, que eu achei muito bonito isso. Vão entrando e de joelhos ao Senhor nós adoremos, pois é Ele o nosso Criador, nosso Deus e somos dele. Ó, me arrepiei. Um outro exemplo, dia de Nossa Senhora Aparecida, a antífona é do Salmo 45, que diz assim: com grande alegria rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará no meu Deus, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva ornada de suas joias. E nós cantamos: de alegria vibrei no Senhor, pois vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei me elevou. E nós vamos continuar o salmo. Transborda o meu coração em belos versos, ó Rei, e assim por diante. Então, a igreja já nos diz. E por que é importante isso? Porque na próxima missa de Nossa Senhora, quando começar de alegria vibrei, eu já sei que eu só canto esse canto no dia de Nossa Senhora. Mas se eu não sei, é porque eu não estou prestando atenção. Então eu começo a prestar atenção. Porque olha só, esse canto aqui que a gente cantou tão bonito, a gente só canta uma vez no ano. No 5º domingo do tempo comum. E mesmo assim a gente canta, e canta bonito. Então a gente vai se aprendendo. Quando daqui uns dias você vier à missa, e o canto de entrada for aquele: Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Quer dizer que começou a Páscoa, não é? É? Não, Quaresma, não é? Eu sei que é Quaresma, não precisa ninguém me dizer, porque eu só canto esse canto na Quaresma. Então, o canto de entrada, ele já me situa, É aquele canto que já acalenta o coração. Está chegando esse tempo, Isso. Na procissão de entrada, todos olhamos para o altar
ou para a entrada da cruz? Para o altar. Para o altar. Por quê? Porque não é um desfile. Não é um desfile que a gente para ver o desfile. Esses que entram em procissão representam todos nós que caminhamos para um único lugar, o Cristo, ao encontro do Senhor. Então nós caminhamos ao encontro do Senhor. Então a gente não tem que ficar olhando para o desfile que passa. Com a equipe, porque eles também que passam estão olhando para o Senhor, estão olhando para o altar. Bem, qual que é a ordem dessa procissão? Isso é importante para as equipes, mas também é importante para nós que vamos à celebração para entender o sentido. Bem, reunido o povo, o sacerdote e os ministros, revestidos das vestes sagradas, se dirigem ao altar na seguinte ordem. Na frente, o turiferário, nome bonito, né? Quem não escolheu o nome para filho, pode chamar de turiferário. E aí, se for menina, chama de naveta, que é a irmãzinha do turiferário, tá bom? Com o turíbulo, pode ser um outro nome de filho, aceso, quando se usa incenso. Então, o turíbulo é aquele objeto de metal lá com as correntinhas, e que ali dentro a gente põe o carvão, põe incenso e sai aquela fumaça que a gente gosta. Ao menos eu gosto. Se vocês não gostam, superem. E passem a gostar. Tá bom? Até o final desse curso a gente vai entender mais por que vocês têm que superar e têm que gostar do incenso. Depois, os ministros que portam as velas acesas, e entre eles, o acólito ou outro ministro com a cruz. Quando a instrução geral do missal fala acólito, então ela está falando dos que servem a missa. Traduzindo para nós, seriam aqui na paróquia os coroinhas e os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Esses são os acólitos. As funções do acólito são essas que os coroinhas e os ministros da Eucaristia fazem. Depois, os outros acólitos, coroinhas, ministros, e os outros ministros, os leitores, que também são ministros. O diácono com o evangeliário, que nós também vamos ver semana que vem melhor o que é isso. Quando não tiver diácono, um leitor carregando o evangeliário. Os outros diáconos e padres concelebrantes, se tiver, e o presidente da celebração. O que significa essa ordem? Porque vem na frente o incenso. Porque lá no tempo do imperador romano, quando o imperador chegava para uma celebração, iam na frente rapazes com incenso. Por quê? Para mostrar a dignidade do imperador que chegava e porque o povo não tomava banho todo dia. Então, para o imperador não sentir o cheiro do seu povo, tascava incenso, para o imperador não passar mal. Hoje em dia a gente toma banho todo dia, então a gente não usa incenso para isso. A gente usa incenso para marcar esse cortejo, essa procissão, essa entrada. E quem Cristo vai à nossa frente. Somos discípulos. Discípulos daquele que foi. O que Jesus diz no Evangelho? Quem quer me seguir, faça o quê? Pega a sua cruz e me siga. Então, se a gente quer caminhar ao encontro do Senhor, temos que caminhar à sombra da sua cruz. Senão, a gente não acha o caminho. Ela que vai na frente, ela que aponta o caminho. Ao seu lado vão as velas, porque nos recordam que com a cruz
Pela cruz se chega à luz. Nós não vamos parar na cruz, vamos ressuscitar. Por isso, não caminhamos no escuro, caminhamos na luz. Atrás da cruz vão aqueles que na celebração vão seguir de perto o exemplo de Jesus na cruz. Lembram que antes de subir à cruz, Jesus desceu para lavar os pés dos discípulos, lá na última ceia. Ele lavou os pés. No dia seguinte foi crucificado. Então, aqueles que vão servir na celebração, ou seja, que vão se colocar literalmente a serviço, à disposição da comunidade. Os coroinhas, os ministros vão servir a mesa do Senhor, servir a comunhão, estão a serviço. Por isso estão bem pertinho da cruz. Depois, no meio da procissão, está o Evangeliário, que é aquele livro bonito, né? Alguém pega o Evangeliário ali na sacristia, fazendo favor? Esse é o Evangeliário, é o livro em que tem os evangelhos que nós vamos proclamar na missa. Então, o Evangelho vai ao meio, o Cristo Palavra. E na sombra do Evangelho, perto do Evangelho, vão aqueles que vão anunciar a palavra. Não na sombra, porque vão atrás, mas na frente. Na frente do Evangeliário vão os leitores. Por quê? Porque na missa, antes de lermos o Evangelho, ouviremos as leituras. Por isso, na sombra da cruz vão os coroinhas e ministros, e na frente da palavra de Deus vão aqueles que, igual João Batista, vão anunciar primeiro a palavra antes que o Cristo, né, possa anunciar o seu Evangelho. E por fim, né, os ministros ordenados, né, aquele que vai presidir a celebração. Então percebam, não é simplesmente qualquer ordem, vai entrando, né? Não é simplesmente um entrar para ficar bonito, mas tem um sentido, tem um porquê. Às vezes a gente não sabe o porquê. O que a gente faz? Pergunta, estuda, busca entender, para que a gente possa celebrar melhor. Agora, né, a próxima vez, né, que o coroinha, que o ministro for servir na missa, vai lembrar que ele caminha sob a sombra da cruz. E que se ele acha que está subindo no presbitério, porque ele é muito mais importante do que as outras pessoas, ele tem que lembrar que está seguindo a cruz. E que se está servindo aqui, é para lavar os pés também, lá na comunidade. A cruz, ornada com a imagem de Cristo crucificado, trazida na procissão, pode ser colocada junto ao altar, de modo que se torne a cruz do altar, que deve ser uma só. Um só é o Cristo, né? Então, a cruz vem para junto do altar. Por que junto do altar? Porque aqui vai se atualizar o que aconteceu aqui. Por isso que a cruz fica meio de ladinho. Não é porque a pessoa não tem senso de direção e não sabe fazer assim. É para nos lembrar que o que aconteceu na cruz, ele só acontece novamente aqui, junto ao altar. O mesmo mistério que aconteceu aqui, continua aqui no altar. O evangeliário, ele é colocado sobre o altar, bem no meio aqui do altar, para nos lembrar que aquele que nos alimenta na sua palavra é o mesmo que vai nos alimentar na Eucaristia. E depois que esse livro estiver naquela mesa, aqui a gente vai pôr o pão e o vinho, no mesmo lugar em que esteve o evangeliário, pão e vinho que vão nos alimentar. Chegando ao altar, o sacerdote, o diácono, chegando ao presbitério. O que é presbitério? É esse espaço aqui, dos degraus, que servem para vocês verem a gente melhor,
Então hoje, como deu bastante gente, eu subi aqui para que vocês me vejam bem, mas também para marcar que aqui, né, é dentre esse espaço da igreja, que todo ele é sagrado, aqui é um espaço ainda mais sagrado. Só para dizer, né, que o evangeliário ele é posto no centro do altar, né? O máximo que o seu braço aguentar, né? Porque se põe aqui eu não consigo beijar o altar. Pode pôr deitado ou pode pô-lo de pé. Então, saúdam o altar. E saúdam por que o altar? Porque o altar é símbolo do Cristo, sinal do Cristo. Então nós saudamos aquele que nos reuniu, com uma inclinação profunda. Né? Esse é um gesto mais antigo de adoração, né? O gesto da inclinação. Por quê? Porque é o gesto que manifesta e nos coloca na fraqueza. Lu, faz favor, vem aqui. Isso, para você ficar famosa na arquidiocese. Isso, todo mundo vai ver você nos vídeos. Então, assim, antes do gesto da genuflexão, que é esse gesto aqui, surgiu na época dos reis. Então, diante do rei, eu manifesto minha adoração, mas você pode confiar em rei? Não pode. Rei é tudo traiçoeiro. Então, eu estou ajoelhado, mas eu estou de olho. Qualquer coisa, eu me esquivo. Então, assim, eu te adoro, mas não é que eu confio muito, não. Eu estou assim, que qualquer coisa eu estou em alerta. Na inclinação, não. Porque eu te adoro e deixo vulnerável a minha nuca. Se você quiser dar uma paulada aqui, eu já caio aqui. Eu, de fato, me desarmo, porque eu não consigo atacar assim. Eu não consigo ver. Eu estou, de fato, me entregando. Por isso a gente faz esse gesto na celebração. Obrigado, Lu. Pode voltar. O gesto de entrega. E a gente entrega o máximo que aguenta. Eu, como estou no auge da minha juventude, consigo, fazer os 90 graus. Tem gente que isso aqui já é o máximo. Olha ali, o padre Lourenço, tadinho, não conseguiu ir muito. Mas a gente deixa por conta da idade, né? Você faz a reverência até onde aguenta voltar. Né? Não vai travar ali no meio. Né? Olha ali, na minha juventude, eu, Padre Marcos, como a gente consegue. Tem umas ministras já travadas aqui, mas tá bom. E não é só um deslocar pescoço também, né? É se entregar ao Senhor. Em seguida, em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono beijam o altar. E se for oportuno, se tiver incenso, o sacerdote incensa a cruz e o altar. Sempre vai incensar junto a cruz e o altar. Lembrando que é o mesmo mistério. O que aconteceu na cruz, acontece no altar. Executado o canto de entrada, saudou o altar pela reverência, pelo beijo, o sacerdote de pé, junto da cadeira, com toda a assembleia, faz o sinal da cruz. Sinal da cruz que manifesta o quê? Que nós um dia fomos batizados, e fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por conta disso nos reunimos. E fazemos o sinal da cruz. Me acompanhem em nome do Pai. Calma, acha a testa primeiro. Pai, do Filho, para baixo do umbigo. Vai baixando a mão até achar aí, vai. Filho, aqui embaixo. Do Espírito, acha o ombro. Santo, amém. Não é assim. Não é? Daqui até embaixo do umbigo. No ombro esquerdo, no ombro direito. Por quê? Porque a gente não pode ficar de qualquer jeito. O sinal bem feito também me ajuda a tomar consciência. É para lembrar, eu fui batizado, não sou um porco. Eu fui batizado. A seguir, pela saudação,
expressa a comunidade reunida a presença do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É isso. Já prestaram atenção nisso que a gente fala e escuta? Bendito seja Deus, porque nos reuniu nesse amor da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Ele que nos chamou. Sendo a celebração da missa, por sua natureza, de índole comunitária, assumem grande importância os diálogos entre o sacerdote e os fiéis reunidos, bem como as aclamações, pois não constituem apenas sinais externos da celebração comum, mas promovem e realizam a comunhão entre o sacerdote e o povo. Então não só é feio quando o padre fala e vocês não respondem o amém. Não é só que fica feio, é que não houve esse diálogo. Todos nós, né? A participação não é simplesmente vir, estar aqui sentado na igreja. É participar, tomar parte nas respostas, nos cantos, nas aclamações. Tomar parte nos gestos. Vamos ler juntos ali a posição? A posição comum do corpo. Que todos os participantes devem observar, é sinal da unidade dos membros da comunidade cristã. Isso. Lembra, os ritos iniciais nos ajudam a formar uma unidade, a formar uma comunhão. Somos um só. Por isso, quando está todo mundo de pé, eu estou de pé. Quando está todo mundo sentado, eu estou sentado. Quando está todo mundo ajoelhado, eu estou ajoelhado. Eu não sou o alecrim dourado que descobriu um jeito diferente de participar da missa. Eu estou reunido com o povo de Deus. E o mesmo gesto manifesta que eu estou no mesmo povo de Deus. Tem mais uma pergunta? Por que em algumas paróquias a cruz não fica no altar e vai para outra sala? Porque já tem uma cruz. Então, na igreja a gente só tem uma cruz, só deveria ter uma cruz. Se já tem uma cruz no fundo, então não poderia ter outra cruz junto ao altar. Aqui na paróquia é o caso da Santa Rita e da São Paulo. O problema é que não tem literalmente onde colocar essa cruz. Se você entra na procissão, você vai fazer o quê lá na São Paulo e na Santa Rita? Voltar pelo mesmo corredor? Não dá. Então, paciência. Não é o melhor. O melhor é que aqui no fundo não tem a cruz, tem uma única cruz. Mas não tem o que fazer. Tá? Mas então é por isso. Se já tem outra cruz, se por exemplo aqui tivesse outra cruz, a cruz processional entraria e iria ali para o cantinho. Isso, igual na foto, olha aqui, bem lembrado, Fabiano. Olha aqui, aqui tem uma cruz, né? E junto do altar não tem. Tá vendo? Aqui a cruz entrou e foi para algum outro canto. Aqui tem uma única cruz. Não tem um monte de cruz, né? Ok? Ato penitencial. Em seguida, o sacerdote convida para o ato penitencial, que após breve pausa de silêncio, é realizado por toda a Assembleia, através de uma fórmula de confissão geral e concluído pela absolvição do sacerdote. Absolvição que, contudo, não possui a eficácia do sacramento da penitência. Esse momento, ato penitencial, é o momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que somos fracos. Não é confissão, não é momento de pedir perdão, é momento de reconhecer que somos pecadores. Nós fazemos isso de 3 formas. Uma primeira fórmula é assim: o padre convida todo mundo a se colocar na presença de Deus e se confiar à sua misericórdia.
nós fazemos silêncio, e eu coloquei aqui bem destacado, né, para os grupos de canto afoitos, que assim que o padre respira já começa a cantar. Fazemos silêncio. Para que o silêncio? Para eu lembrar de alguma coisa. Então, a gente diz, gente, vamos lembrar que a gente é pecador. Você abaixa a cabeça e já começou o canto, nem deu tempo. Então, o grupo de canto, o tempo é esse. O padre fez o convite, você abaixa a cabeça e tenta lembrar ao menos de um pecado que você fez naquela semana. Se você for muito pecador, espera uns 3, para dar um tempinho, lembrou o seu pecado, aí então começa o canto do ato penitencial, para dar tempo da gente lembrar que é pecador. Às vezes nem dá tempo, né? E aí a gente reza ou canta, vamos juntos? Confesso que a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Por que está em vermelho? Porque nesse momento a gente bate no peito. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E o padre conclui: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, nos perdoe os pecados e nos conduza à vida eterna. Um segundo jeito é também, o padre faz um convite, a gente faz silêncio, e aí o padre ou o grupo canta ou reza. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Pena, né, que só o pessoal da missa da manhã faz esse ato penitencial, né, porque os nossos grupos parece que não gostam de cantar essa segunda forma, né? Tem muitas melodias muito bonitas para esse texto que também é muito bonito. Olha só. A gente não pediu perdão porque eu xinguei minha mãe, porque eu joguei pedra no gato, porque eu xinguei minha avó. Nós pedimos a compaixão do Senhor porque nós somos pecadores. É isso, é reconhecer que somos pecadores. Outra fórmula, essa mais comum. O padre convida ao ato penitencial, a gente faz silêncio e depois canta ou diz: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Aí todos? Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão para dar. Olha só, quais são os pecados daí? Qual é o pecado? Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Qual que é o pecado? Nenhum, né? Lá no passado tinha umas músicas que a gente assim, né? Porque briguei com a minha mãe, com o meu irmão, piedade, Senhor. Porque não fiz tarefa, porque xinguei a avó, amém. A gente se reconhece que a gente é pecador. Se a gente quer dizer o pecado, vai lá para a confissão. Mas além dessas 3 formas, tem um outro jeito de celebrar esse momento, que é pela aspersão. Aos domingos, de modo especial no tempo pascal, no lugar do ato penitencial, pode-se fazer a bênção e a aspersão da água, recordando o nosso batismo. Por quê? Por que recordar o batismo nesse momento? Quem lembrar, não precisa vir semana que vem. Não, mentira, tem que vir. Por quê? Porque no batismo nós fomos lavados do pecado original. Por isso aqui a gente faz a bênção e a aspersão da água. E nós cantamos esse mistério do batismo. Não é um canto qualquer que fala de água. Nós cantamos, por exemplo, banhados em Cristo, somos uma nova criatura,
as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso aí. De modo especial na Páscoa, a gente lembra que a gente é pecador, mas as coisas antigas já se passaram, isso ficou para trás e a gente quer viver essa vida nova que o Senhor nos deu no nosso batismo. Isso daqui é uma orientação para os ministros, né? A gente precisa treinar um pouco a aspersão. Às vezes eu percebo, né, que só eu jogo água para cima. Às vezes o ministro joga água para baixo, sim. A gente joga água para que a água desça, né? Água com abundância. É um novo batismo, nada de água ridícula. Né? Às vezes parece que só eu quero molhar vocês. Mas que o ministro tem dó. Água que cai como orvalho sobre nós, que nos molha. Né? Às vezes você tem que ficar procurando uma gotinha d'água, às vezes nem... Eu só considero que eu fui aspergido se a água relar em mim. Às vezes a água passa perto, ou nem passa. A água aqui chega na gente. Né? Depois do ato penitencial, nós temos o Kyrie eleison. Então, exceto quando a gente faz essa fórmula aqui, que o Senhor tem de piedade já está aqui no meio, depois a gente faz aqui. Então, por exemplo, lá quando a gente reza o confesso, depois que diz Deus Todo-Poderoso tem piedade de nós, amém, a gente diz Senhor tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Que é esse aclamar o Senhor. Kyrie eleison era uma aclamação para o imperador, porque o imperador romano era chamado de Kyrios, Senhor. Então, quando os cristãos, né, quando os romanos são convertidos ao cristianismo, eles trazem essa aclamação para a sua liturgia e reconhecemos que aquele que nos perdoa os pecados é o Senhor, é o Kyrios, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, é o Senhor. Depois nós temos o Glória. O Glória é um hino antiquíssimo e venerável, do século II. Século II. Lá dos anos 150 e primeira bolinha. Pelo qual a igreja, congregada no Espírito, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. Não é hino de louvor, é um hino, o Glória. Um hino que não pode ser substituído, porque se substituir, já não é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Numa festa de aniversário, que hino não pode faltar? Parabéns para você. Mas se você quiser trocar por um outro canto, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então o Glória deveria ser assim para nós. É um hino, é um rito. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Ou então, glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados, a vós louvo o Rei Celeste, os que foram libertados. A versão em prosa e a versão ritmada. Essa é a letra, esse é o canto que nós glorificamos ao Pai e ao Filho. Não é um canto de glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. É um hino muito antigo, que lá no início era cantado só pelo Papa na missa de Natal. Porque ele começa com aquele canto dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra por Ele amados. Ele é cantado todo domingo, exceto no Advento e na Quaresma, porque é um tempo em que a gente fica mais sóbrio, mais recolhido e se prepara para cantá-lo com mais força na noite de Natal, juntando a nossa voz, a voz dos anjos que apareceram aos pastores, e na Páscoa, para a gente exultar ainda mais no tempo da Páscoa.
Por fim, o último rito dos ritos iniciais é a oração do dia. O sacerdote, quem preside, convida o povo para rezar. Oremos. E a gente faz o quê? Ora, reza. Então a gente se recolhe em silêncio. E nesse momento, a gente apresenta ao Senhor as nossas intenções. Eu posso ter vindo mais cedo, escrito ali, colocado na caixinha das intenções que está lá no sacrário. Mas se eu não fiz isso, ou mesmo se eu fiz isso, é nessa hora que no meu coração eu lembro, estou na presença do Senhor. Ele está aqui no meu meio. O que eu vou pedir? E eu faço o meu pedido. Por isso aquele tempo de silêncio. Cada um faz o seu pedido. E aí o presidente reúne, coleta todos esses pedidos. Por isso essa oração também se chama coleta. Ele reúne todos esses pedidos e faz uma única prece. Para dizer a Deus, olha só, nós queremos tudo isso, mas nós nos dispomos a pedir como comunidade uma única coisa, né? E nesse domingo, nessa semana, nós pedimos: velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gente, olha que oração bonita. Vocês prestaram atenção nela domingo? Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. Igual a mãe vela sobre o filho que está doente aquela noite, com incansável amor. Não prega os olhos, está velando, está cuidando do filho que está doente. Como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Essa é uma prece bonita, mas às vezes a gente não presta atenção. Então a gente tem que também se educar para prestar atenção nas orações. Elas nos ajudam e nos ensinam a rezar também. Essa oração e todas as outras orações que o presidente faz devem ser acompanhadas pelo silêncio e por essa escuta. Porque quando o presidente terminar a oração e nós dissermos amém, nós vamos dizer uma palavra hebraica que significa assim seja, concordo, é isso que eu quero. O padre Genivaldo não brincava lá na bênção final, que quanto mais, se a gente quisesse mesmo aquela bênção, a gente falava com amém bem forte. E é isso mesmo. O amém é a assinatura. O presidente faz a oração e todo mundo assina embaixo. É isso que nós queremos. Já fui numa paróquia em que, enquanto o padre diz oremos, aí o leitor já subiu para o ambão para se preparar para a primeira leitura, o grupo de canto já está preparando o salmo, não sei quem está andando para lá e para cá. Não, oremos, vamos rezar. Então vamos rezar. Vamos acompanhar a oração. Não se distrair. Às vezes a gente, de modo especial quem está nas equipes de celebração, a gente fica num corre para lá e corre para cá e não reza. Culpa de quem? Culpa nossa, que não se educa para rezar. Eu consigo presidir uma celebração e rezar. Vocês também conseguem fazer o resto e rezar. A gente precisa se educar. Se educar, viver aquele momento. Não ficar preocupado com a leitura que eu vou fazer, com o salmo, claro, na hora que eu vou fazer isso. Nesse momento, é o momento de rezar, oremos, rezemos. Inclusive, se eu estou preocupado com a minha leitura, eu coloco isso para Deus. Falo, me ajuda, que eu estou com medo. Se eu estou preocupado com outra coisa, é aqui nesse momento que eu também coloco essa oração. Olha como eu rezo bonito. Gente, tem pergunta? Opa! Enquanto eu vejo perguntas, vocês olham como eu sou bonito. As antífonas de entrada
só nas missas de domingo ou tem durante a semana? Geralmente, no tempo comum, a do domingo dura toda a semana. Nos outros tempos, é uma antífona para cada dia, ou conforme o santo ou a festa. O que significa Hosana nas alturas? Eu vou explicar no dia 23. Porque não tem mais os folhetos da missa de domingo. Eu vou explicar quarta que vem, porque é o tema desses dias, tá bom? Vou deixar guardado aqui. É correto cantar o Glória com gestos e palmas? Bem, não existe correto ou incorreto, tá? Os gestos, as palmas, eles estão aqui a serviço do canto. Então, se a comunidade está ensaiada, ou seja, tem ritmo, consegue bater palma e sustentar o canto, ok. Mas, gente, eu já fui em paróquia que as pessoas não sabem bater palma. Bate tudo desinflado. Então é melhor não ter. Tá? Se aquilo te ajuda a rezar, é bem-vindo. Né? Tem gente que diz que não pode bater palma na missa. Semana que vem, se eu lembrar, eu trago um texto de Santo Agostinho, que ele diz, né, lá no século V, VI, que nosso louvor, nosso canto ao Senhor, se é feito com a voz, tem uma força. Se é feito com a voz e com nossas palmas, a força é ainda mais forte. O incenso se usa quando? Todo domingo? Nossa, se depender de mim, todo domingo. A igreja, o incenso, preferencialmente todo domingo. Melhor seria, para marcar esse dia, né? Mas como tem um povo aí que fica tossindo e tal, aí a gente usa nas grandes solenidades, porque ele marca justamente essa solenidade. Gente, é isso. Guardem no coração isso que nós vimos. Domingo, quando forem à missa, tentem viver com mais atenção esses momentos, né? Guardando isso no coração